De volta para mais um programa O Perito. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Hoje temos a segunda parte da série Perguntas e Respostas sobre a atuação de um perito num condomínio. Esta segunda sessão de perguntas e respostas está tão interessante quanto a primeira. Assistam, clique aqui no card e assistam para você poder também se inteirar de todos os assuntos que estamos tratando entre o relacionamento do perito com o condomínio. Vamos então às novas perguntas. Essa pergunta foi encaminhada pelo Rodrigo Mendes, ele é de Santos. O Rodrigo pergunta: é recomendável o condomínio contratar um engenheiro para acompanhar uma grande reforma que será realizada mesmo que a empresa contratada tenha engenheiro responsável? Rodrigo, vamos entender de maneira diferente essa questão. Nós estamos falando de um contrato onde tem, claro, um contratante e uma contratada. A contratada tem que ter tem que cumprir algumas obrigações, entre elas um engenheiro responsável. Isso é uma coisa. O contratante é o condomínio, é uma pessoa jurídica e ela tem que ter uma ou mais pessoas que são as responsáveis por aquele grupo, por aquela pessoa jurídica, para poder conversar, para poder se relacionar com a contratada. Que relacionamento é esse? Verificar se as obras estão sendo bem executadas, ver se os materiais estão sendo bem aplicados, se o contrato está sendo bem cumprido pela contratada. Enfim, esse relacionamento entre o contratante e o contratado tem que ser feito pelo lado do contratante por uma pessoa que tenha tempo disponível, que tenha uma certa habilitação e conhecimento para poder fazer a administração daquele trabalho. Enfim, eu te pergunto, Rodrigo, será que um não engenheiro tem toda essa expertise para poder avaliar a qualidade e o desempenho de uma empresa de engenharia? Nesse ponto que eu aconselho que se contrate um engenheiro para essa função. Primeiro, porque é uma pessoa melhor habilitada do que o pessoal do condomínio. Segundo, porque ela é uma pessoa contratada para aquele trabalho e não é um voluntário. Então ele tem contas a prestar, até financeiramente, pelo trabalho que ele está sendo contratado. E terceiro, porque você vai estar, nesse momento, dividindo responsabilidades. Você não está assumindo sozinho o controle. Lembra, as obras, muitas não dão certo, tem problemas, tem interveniências que fogem do controle até de quem está executando. E você vai precisar cobrá-los disso. E se você deixar passar isso, você pode ser cobrado pelos seus condôminos por não ter agido em função daqueles problemas, ante aqueles problemas. Então é melhor que você tenha realmente contratado uma pessoa para fazer esse tipo de trabalho e para assumir esse tipo de responsabilidade, e quanto mais ele for dominante do conhecimento que envolve aquele trabalho, melhor. Portanto, eu aconselho que você contrate realmente um engenheiro, mesmo o outro lado tendo o seu engenheiro ou mais de um engenheiro, porque eles são os contratados e os contratantes têm a missão de fiscalizar o trabalho dos contratados. A segunda pergunta foi enviada pela Cleide Aparecida Moraes, ela é de São Paulo, e ela pergunta: Ansel, quando se faz um laudo de defeitos para processar o construtor, deve-se mencionar os assuntos que dependem de manutenção? Olá, Cleide, obrigado pela sua pergunta. Cleide, tudo é uma questão de objetividade em relação à finalidade daquele laudo. Então veja, se o laudo é para levantar problemas que você vai cobrar da construtora por serem defeitos de fabricação, o laudo precisa se restringir aos problemas, aos defeitos de construção, que a culpa seja da construtora. Se você mesmo está admitindo que é um problema de manutenção, que quem exerce a manutenção é o condomínio e não a construtora, esse assunto não faz parte desse laudo. Esse assunto faria parte de um laudo, numa inspeção predial, por exemplo, de um laudo que é feito para, por exemplo, orientar o síndico do que ele tem que fazer para fazer uma manutenção correta, para que as instalações tenham uma vida útil mais prolongada.
Isso depende de manutenção. Então, esses assuntos de manutenção se encaixam melhor nesse segundo caso. Eles não fazem parte do primeiro, mesmo porque a construtora ela vai contestar muitas coisas daquele seu laudo. E, na verdade, ela vai dizer, olha, isso aqui é um assunto de manutenção, não faz parte disso. Evidentemente, tem muitos assuntos que está assim no meio do caminho, está batendo na trave, entre ser um defeito de construção ou ser um problema de manutenção. Isso é uma discussão que vai se prolongar, eventualmente vai acabar no judiciário, tá? Mas se você mesmo admite que o problema de manutenção existe lá com relação a um determinado item, ele não pode fazer parte de um laudo cuja finalidade é levantar problemas para serem cobrados da construtora. Um detalhe só, Cleide, que eu acho interessante abordar. Nos meus laudos e nas aulas que eu dou, eu falo muito sobre a despreocupação que os construtores têm em facilitar a manutenção das instalações. Exemplificando melhor, eu digo muito que os arquitetos nos projetos e as construtoras nas obras, elas têm uma missão que é entregar aquele empreendimento, entregar aquele edifício, não gastar muito, procurar economizar na obra, senão ele estoura o orçamento, a verba que ele tem. Mas uma coisa passa muito longe do interesse deles: facilitar o condômino, facilitar o síndico que vem depois a fazer uma manutenção coerente, a facilitar que essa manutenção seja uma coisa simples de ser feita, com acessos próprios, com ferramentas próprias, com uma torneira perto para fazer uma irrigação próxima de uma jardineira, por exemplo. Enfim, dispor aquela instalação, aquele edifício, de meios para que a manutenção seja simplificada. Eu travo, sim, quase que diariamente, uma disputa com as construtoras. No seguinte aspecto: você não está fazendo nada para ajudar a manutenção. Isso, na minha opinião, é um erro de projeto. É uma coisa que deveria ser abordada ainda na concepção daquele edifício, na parte de projeto, e é relegada sempre a um segundo plano. A terceira pergunta foi encaminhada pela Anne Carolina Ferraz, ela é de São Paulo. A Anne pergunta: professor, tenho ouvido muito o termo produção de provas. O que significa? Olá, Anne, obrigado pela pergunta. Na verdade, o termo é um pouquinho mais amplo, é produção antecipada de provas. A produção antecipada de provas é um tipo de processo, um tipo de ação, é uma ação preparatória para uma ação principal que virá depois. Ela visa caracterizar bem qual é o problema, para que a ação que venha depois seja uma ação específica daquele assunto. Eu vou dar um exemplo que vai ficar mais fácil de entender. Defeitos construtivos num condomínio, defeitos de construção que o condomínio encomendou um laudo para que com esse laudo ela ingresse com uma ação contra a construtora. Esse processo pode ser um processo de produção antecipada de provas, na qual o principal instrumento, o principal argumento que o jurídico, que o advogado vai utilizar é o próprio laudo que foi feito levantando aqueles problemas todos. Então, esse processo, como é que ele desenrola e como é que ele termina? O juiz nomeia um perito judicial, esse perito vem, ele faz os estudos, as observações dele e produz um laudo pericial que vai ser acostado ao processo. E a sentença final vai ser algumas coisas que o juiz vai dizer que aquele laudo ele dá razão, algumas outras coisas ele acha que não dá razão e conclui e dá uma sentença. Essa é uma ação preparatória. A ação seguinte que o condomínio vai ingressar, se não houver nenhum tipo de acordo no meio do caminho, é pegar aqueles itens no qual o juiz determinou que o condomínio tem razão e vai fazer uma ação de obrigação de fazer. O que é essa ação? Vai dizer que o condomínio tem a obrigação de executar aqueles assuntos que estão na sentença do juiz. Ou então pode ser um outro tipo de ação, pode ser uma ação de indenização. Digamos que o condomínio não queira mais
que a construtora pise mais no condomínio porque perdeu totalmente a confiança. Eu não quero mais que eles façam nada, eu quero contratar quem eu quiser, mas quero que a construtora pague, então um tipo de ação diferente. Ou seja, aquela produção antecipada de provas, a primeira ação, é uma ação preparatória para uma ação que vem depois. Entretanto, em alguns casos, o jurídico do condomínio ou o advogado pode optar por um caminho diferente, não fazer uma ação preparatória, entrar direto com a ação principal e aí esse laudo produzido, que é um laudo de produção antecipada de provas, né, ele vai ser a ferramenta principal que vai orientar aquele processo. Chegamos ao final de mais um programa. Se você gostou, clique no sininho para receber notificações de cada programa que entra no ar. Dê o seu joinha e se inscreva no canal. Isso para nós é muito importante porque a sua audiência é a razão da gente estar aqui. Até a próxima.